demônio na Páscoa. Eu sei que muitos associam a Páscoa a coelhos, chocolate e renascimento. Mas, para mim, ela carrega o cheiro de enxofre, o som de sinos distantes e olhos vermelhos que me observam no escuro. Tudo começou há 4 anos, quando visitei uma cidadezinha esquecida chamada São Jerônimo do Vale. Um lugar onde o tempo parecia ter parado, e onde algo antigo, maligno, permanecia acordado. Era Semana Santa. Eu fui visitar minha avó, que morava sozinha em um casarão antigo, herdado da época dos colonizadores. A vila era estranhamente silenciosa, e os moradores evitavam conversar sobre tradições religiosas. Quando perguntei sobre a missa de domingo, minha avó apenas disse: "Aqui, rezamos em casa. A igreja permanece fechada nessa época." Achei estranho. Afinal, a Páscoa é uma das datas mais importantes para os cristãos. Mas não insisti. Na Sexta-feira Santa, ouvi barulhos no porão. Pareciam garras arranhando madeira. Quando comentei, minha avó empalideceu e me mandou dormir com um rosário na mão. Na madrugada de sábado para domingo, acordei com o som de sinos. Fracos, distantes, mas insistentes. Olhei pela janela e vi algo que nunca vou esquecer. Um coelho, mas não um coelho comum. Era alto, encurvado, com pelos enegrecidos, olhos que brilhavam em vermelho intenso, e dentes enormes e afiados como navalhas. Ele arrastava um saco, e de dentro, vinham gemidos. Meu corpo paralisou. Não conseguia gritar, nem me mexer. Apenas assisti enquanto a criatura desaparecia na mata, atrás da capela abandonada. Na manhã seguinte, a cidade estava em luto. Uma criança havia desaparecido. Ninguém quis falar sobre isso. O nome do menino foi rapidamente apagado, como se nunca tivesse existido. Mas eu ouvi. E desde então, sei que há algo errado com a Páscoa naquela vila. Algo que envolve fé corrompida, e um demônio disfarçado de coelho. O que mais me assusta não é o que vi, é o que sinto. Desde aquela noite, carrego comigo uma presença. Não posso explicar, mas ela me observa. Nos reflexos do espelho, no canto escuro do quarto, nas sombras que dançam na parede enquanto tento dormir. Algo veio comigo quando fugi de São Jerônimo do Vale, e está esperando o momento certo para se revelar. Alguns dizem que é culpa, outros acham que enlouqueci. Mas há noites em que acordo com o som de sinos, mesmo sem haver igreja por perto. Há noites em que encontro pegadas, não de gente, nem de animal comum. Pegadas grandes, com garras, cobertas por algo que se assemelha a sangue seco. Há 3 anos, no domingo de Páscoa, um menino desapareceu em uma cidade vizinha. Estava brincando no quintal, atrás de ovos, e nunca mais foi visto. Os vizinhos disseram ter visto um animal estranho pulando entre os telhados. A descrição era exatamente como o que eu vi naquela noite: o coelho infernal. A cada novo ano, sinto que ele está mais próximo, como se estivesse se alimentando do medo, ganhando força. Algumas noites, ouço uma respiração pesada atrás da porta. Quando crio coragem para abrir, não há nada. Mas o chão está frio, e o ar tem aquele mesmo cheiro de enxofre. Comecei a pesquisar. Outras cidades do interior relatam casos semelhantes. Sempre durante a Páscoa. Sempre envolvendo crianças. Sempre com um cheiro estranho, sinos ao longe e uma criatura com olhos vermelhos. A história se repete como uma maldição antiga que nunca foi quebrada. Descobri que o nome da entidade é Lepuscuro, uma mistura profana de símbolos: a fertilidade do coelho, a escuridão da quaresma, o sangue do sacrifício. Um ser que se alimenta da fé deturpada, do símbolo da renovação transformado em terror. Alguns padres antigos dizem que só pode ser banido com um ritual feito exatamente à meia-noite do sábado de Aleluia. Um ritual que exige jejum, oração e um sacrifício voluntário. Ninguém se atreveu a tentar. Porque quem inicia o ritual deve estar disposto a encarar o demônio frente a frente. Agora, eu penso, será que fui poupado ou marcado? Porque ele poderia ter me levado naquela noite. Mas não levou. Apenas me olhou, como se dissesse: não agora. Ainda não. E desde então, vivo com esse peso, esperando o momento em que ele decida voltar por mim. Você pode não acreditar. Pode até rir ou desligar esse vídeo agora.
Mas se na próxima Páscoa você sentir um cheiro estranho no ar, se os sinos tocarem sem motivo, e se, no escuro, você enxergar dois olhos vermelhos brilhando ao longe, corra. Ou reze, porque Lepuscuro está à espreita. E lembre-se, nem todo coelho da Páscoa traz chocolate. O jejum da serpente. Na minha infância, minha avó dizia que o diabo caminhava entre nós durante a Quaresma. Não como sombra ou tentação, mas como carne e sangue, em busca de algo que só os vivos podiam oferecer, adoração disfarçada de fé. Eu nunca levei essas histórias a sério. Até a Páscoa de 2007. Morávamos em um vilarejo escondido no interior da Bahia, onde a tradição católica se misturava com rituais que ninguém ousava explicar. Durante a Quaresma, as igrejas ficavam trancadas após o pôr do sol. As imagens dos santos eram cobertas por panos roxos, e ninguém saía depois da Ave Maria. Certa noite, meu amigo Rafael e eu decidimos invadir a antiga igreja que ficava no alto do morro. Era uma construção de pedra, úmida e coberta por musgo. O chão rangia como se carregasse o peso de pecados antigos. Achamos que encontraríamos apenas velas apagadas e cheiro de incenso velho. Mas havia algo mais. No altar, encontramos um livro. Não era uma Bíblia. Era mais antigo. Suas páginas estavam em latim, com anotações feitas à mão, em tinta vermelha. Havia desenhos de serpentes com olhos humanos, e um símbolo que se repetia, um círculo com 3 pregos no centro. Aquilo me causou enjoo imediato. No final da igreja, uma passagem levava a uma cripta. Rafael quis descer. Eu hesitei, mas segui. Lá embaixo, a temperatura era diferente. Gelada. Silenciosa demais. No centro da cripta, um círculo de sal intacto cercava uma figura ajoelhada. Não sabíamos se era um boneco ou um corpo. Foi quando a coisa se mexeu. Não abriu os olhos, mas sussurrou. Um som seco, arranhado, como se a língua estivesse cortada. Era em latim, mas o significado queimou em minha mente como se fosse minha própria culpa. O jejum deve continuar. O sacrifício ainda não foi aceito. Corremos. Deixamos tudo para trás. Mas, desde aquela noite, Rafael mudou. Ele começou a jejuar obsessivamente. Dizia ouvir a serpente à noite, chamando por ele. Emagreceu, parou de falar, e numa sexta-feira santa, desapareceu. Deixou apenas um bilhete com o símbolo do círculo e 3 pregos desenhado em sangue. Depois daquela noite, tentei esquecer. Mudei de cidade, de nome, de vida. Evitava igrejas, cruzes, qualquer coisa que lembrasse a fé que antes me guiava, e que agora me aterrorizava. Mas certas marcas não desaparecem com o tempo. Elas se escondem e aguardam. Durante anos, tive pesadelos com a cripta, com o círculo de sal sendo quebrado, com o som úmido da coisa rastejando pelos corredores escuros. E sempre terminava da mesma forma. A serpente sussurrando meu nome, como uma maldição. Lembra-te do pacto? Na Páscoa seguinte, enquanto o mundo celebrava com chocolates e risos, um envelope preto foi deixado na porta do meu apartamento. Sem remetente, sem selo. Dentro, uma única página rasgada do livro da promessa, com sangue ainda fresco. Tentei queimá-la, mas o fogo se apagava toda vez que a chama tocava o papel. Enterrei no quintal. Ela reapareceu na minha cama na manhã seguinte. Era como se a própria terra a rejeitasse. Então, entendi. O jejum havia sido quebrado. E agora, a dívida havia voltado para ser cobrada. A serpente não queria mais ofertas simbólicas. Ela queria carne, sangue, vidas. Pessoas próximas a mim começaram a desaparecer. Primeiro, uma vizinha idosa. Depois, um amigo do trabalho. Sempre na madrugada da Sexta-feira Santa. Os jornais falavam em crimes isolados. Mas eu sabia. Aquilo era ritualístico. Em uma das noites, ouvi o sussurro novamente. Não no sonho, mas do outro lado da parede. Como se algo se arrastasse pelo teto, pelos canos, pelas frestas da casa. Quando olhei para o espelho do banheiro, minha imagem não me seguia. Ela me encarava, com olhos de fenda. Naquela madrugada, rezei pela primeira vez em anos. Não para Deus, mas para que a serpente me esquecesse. Como se o medo me fizesse retroceder à fé que havia traído. Mas o sussurro respondeu: a fé não te salva. O pacto te prende.
Fui até a antiga cidade, ou ao que restava dela. Entre ruínas e mato crescido, a igreja ainda estava de pé. Entrei. O altar estava coberto de velas negras, e a cripta, aberta. O círculo de sal havia sido rompido completamente. E no centro dela, o livro me esperava. Aberto. Na última página, escrito com minha caligrafia, que eu juro nunca ter usado ali, estava uma frase que gelou minha alma. O cordeiro fujão deve voltar para o sacrifício. E abaixo, a data da próxima Páscoa. A serpente ainda tem fome. E desta vez, ela quer que eu jejue por todos nós. A morte na Páscoa. Na cidadezinha de Pedra Velha, a Páscoa era mais do que uma comemoração religiosa. Era um período de silêncio. Não havia festas, não se comia carne, e os sinos da igreja permaneciam calados por 7 dias. Os mais velhos diziam que o silêncio era necessário para não acordar aquele que dorme. Era tradição, e ninguém ousava quebrá-la. Em 2014, uma jovem chamada Helena, recém-formada em teologia, voltou à cidade natal para visitar a avó. Curiosa com as crenças locais, ela decidiu registrar as tradições antigas para um projeto de pesquisa. Quando perguntou sobre aquele que dorme, ninguém respondeu. Apenas desviavam o olhar e murmuravam orações. Helena não se deu por vencida. Na Sexta-feira Santa, desceu sozinha até a antiga capela abandonada, construída no século XVIII pelos primeiros colonos portugueses. Diziam que ela havia sido fechada após um padre enlouquecer durante a celebração da Paixão de Cristo, afirmando ter visto a morte em carne e osso, ajoelhada diante do altar. Lá dentro, o tempo parecia suspenso. Poeira dançava no ar como fumaça. No centro do altar, havia uma imagem de Cristo, mas o rosto havia sido esculpido sem olhos. O chão, gasto pelo tempo, revelava inscrições apagadas. Helena, sem perceber, pisou sobre um símbolo circular, e o som da madeira ecoou como um suspiro. Foi quando o sino da cidade tocou. Era proibido tocá-lo na Semana Santa. Ao voltar para casa, Helena encontrou a avó em prantos. Você despertou o vigia, dizia ela, tremendo. Naquela noite, a cidade mergulhou em um silêncio sobrenatural. Nem os cães latiam, nem o vento soprava. Na manhã seguinte, o corpo de um homem foi encontrado na praça central, ajoelhado, com os olhos arrancados e um ovo de Páscoa negro no lugar do coração. A polícia tentou investigar, mas os celulares pararam de funcionar. As estradas desapareceram em meio a uma neblina densa que cobria todos os arredores. Era como se Pedra Velha tivesse sido isolada do mundo exterior. Cada noite seguinte, mais uma pessoa morria. Sempre com os olhos vazios. Sempre com um ovo negro em seu peito. Helena, desesperada, voltou à capela em busca de respostas. No altar, encontrou um livro que não estava ali antes. Chamava-se Evangelho da Ceifa. As páginas descreviam um ritual antigo. A cada 100 anos, a morte vinha visitar os fiéis que ousassem perturbar seu repouso. Ela não buscava pecadores, mas curiosos. Aqueles que se aproximavam demais da verdade. No final do livro, uma profecia. Quando o sino tocar durante o silêncio, a morte caminhará com olhos de escuridão e coração de cera. E ela colherá 7 almas antes de dormir novamente. Na madrugada do domingo de Páscoa, Helena acordou com alguém batendo à porta. Ao abri-la, não havia ninguém. Apenas um espelho encostado na varanda. E refletido nele, um vulto parado atrás dela. Sem olhos. Com um coração escorrendo cera negra. Ela foi a 7ª. Desde então, Pedra Velha permanece vazia. Os poucos que tentaram visitá-la depois nunca encontraram o vilarejo. Só uma neblina espessa, e um sino que, às vezes, toca sozinho na manhã do domingo de Páscoa. Depois da morte de Helena, nenhuma alma viva foi vista saindo ou entrando em Pedra Velha. O local desapareceu de todos os mapas digitais. Google Maps mostrava apenas um campo em branco, e nenhuma coordenada GPS conseguia rastreá-lo. Mas, de tempos em tempos, moradores de cidades vizinhas relatavam ouvir um sino distante ecoando na madrugada da Páscoa. Um som antigo, como se viesse de outro tempo. Em 2019, um grupo de exploradores urbanos, curiosos que vasculham locais abandonados, ouviu falar da lenda de Pedra Velha em um fórum da Deep Web.
Era descrito como o vilarejo que foi apagado da terra. Liderados por um rapaz chamado Diego, eles partiram no feriado de Páscoa, ignorando os avisos de internautas que diziam para não brincar com o silêncio. Ao atravessar a mata fechada, algo estranho aconteceu. O grupo perdeu a noção do tempo. Os relógios pararam. O céu ficou cinza, como se o próprio tempo se recusasse a continuar. Quando finalmente avistaram o que parecia ser a entrada da cidade, os pneus do carro estouraram todos ao mesmo tempo. Diego registrou tudo com sua câmera, mas a filmagem tremeu violentamente ao apontar para a torre da igreja, como se o próprio aparelho resistisse. Eles encontraram as casas em perfeito estado, mas completamente vazias. Mesas postas, cadeiras tombadas, roupas penduradas, tudo indicava que os moradores tinham desaparecido de forma abrupta. O mais estranho, todos os espelhos estavam cobertos por panos pretos. Enquanto exploravam a antiga capela, um dos integrantes, Luana, encontrou o livro Evangelho da Ceifa, agora aberto em outra página, que antes não existia. A nova passagem dizia: aqueles que vierem por curiosidade carregarão o fardo da lembrança, pois a morte não quer ser lembrada. Na mesma noite, um por um começou a desaparecer. Não havia gritos, nem sinais de luta. Apenas sumiam. Diego, o último, trancou-se dentro da igreja e transmitiu ao vivo por seu celular, tentando alertar o mundo. Durante a transmissão, o sino tocou ao fundo, e uma figura passou lentamente atrás dele. Sem olhos, sem pressa. O vídeo ficou famoso por um tempo, até desaparecer da internet completamente, como se censurado por forças maiores. O mais perturbador? Quem assistiu ao vídeo relatou o mesmo pesadelo nas noites seguintes. Estavam sentados nos bancos da igreja, vendo a missa da morte ser celebrada por um padre sem rosto, enquanto um coro de vozes infantis cantava em latim ao contrário. Nos anos seguintes, famílias em cidades vizinhas começaram a receber ovos de Páscoa embrulhados em panos escuros. Dentro, em vez de chocolate, havia dentes humanos. A polícia tratou os casos como brincadeiras de mau gosto, mas nada foi solucionado. Hoje, ninguém fala mais em Pedra Velha. Mas o sino, dizem, ainda toca. Sempre na Páscoa. Sempre à meia-noite. E a cada toque, alguém desaparece.